Boa noite. O nosso estudo da noite é do item 14 da introdução do Livro dos Espíritos. O tópico central nesse item, analisado por Kardec, é a crítica aos erros ortográficos nas psicografias, mesmo quando assinadas por espíritos superiores. Esse é um tópico muito importante, em que Kardec debate essencialmente a questão do que é relevante na análise das mensagens que os espíritos trazem, o conteúdo ou a forma, efetivamente, né? Dessa reflexão, que é um item pequeno que Kardec escreve, ele aborda essencialmente 4 pontos dentro da análise do erro ortográfico. A primeira questão é que a prioridade à ideia e não à forma. Os espíritos superiores, em especial, eles dão, logicamente, mais valor ao conteúdo e à profundidade do pensamento que estão trabalhando do que as questões da forma ou as formalidades linguísticas, né? A comunicação para os espíritos superiores, acima de tudo, é uma transmissão de ideias. E na medida que nós aprofundamos a compreensão de como é a comunicação na realidade da vida após a morte, em especial nas condições dos espíritos mais avançados, que se dá de pensamento a pensamento, eles não têm essas restrições que a construção da linguagem oral ela demanda, e ela acaba logicamente criando obstáculos, porque ela é uma ferramenta em que você precisa revestir a ideia de uma forma através de palavras. E eles, logicamente, são capazes de demonstrar a compreensão e a comunicação em qualquer idioma, mas, como Kardec mesmo evidencia em inúmeras mensagens estudadas, podem cometer e cometeram muitos erros ortográficos. Então, a linguagem humana, no ato da comunicação, ela, logicamente, é um obstáculo a ser vencido e muito importante. Inclusive, isso valoriza um aspecto que, na prática da mediunidade, ela é colocado, da importância, a relevância mesmo, de que o médium estude não apenas o espiritismo, mas procure melhorar a sua cultura, os seus conhecimentos, para que o seu cérebro ofereça melhores condições e habilidades de encontrar formas diversas de expressar o pensamento, facilitando o trabalho para o espírito comunicante, como, por exemplo, nós pegamos um piano, uma marca famosa, como Steinway, por exemplo, que são instrumentos de uma grande sensibilidade, de uma perfeição de percussão na produção dos sons, e que você oferece um instrumento desse a um grande pianista, como um Arthur Rubinstein, né? Então ele vai, com muito mais facilidade, expressar a sua sensibilidade. O mesmo pianista, tendo um instrumento mais limitado, desafinado, por exemplo, ou com limitações técnicas, ele vai expressar o seu pensamento, ele vai expressar a sua sensibilidade, mas ela logicamente será recebida e percebida com determinadas limitações ou incômodos para aqueles que tecnicamente avaliam e conhecem em profundidade a arte da música. Então, esse é um aspecto muito importante. A influência com relação à forma e à expressão. Mesmo num instrumento com limitações, um especialista vai conseguir compreender e perceber a capacidade técnica ou a expressão genial da composição que está sendo transmitida ali. Mas somente se ele conseguir separar, vamos dizer, usar o critério de ver a expressão, as limitações do ambiente versus a estrutura musical, que é aqui nesse sentido da expressão mais profunda
da mensagem que vai ser dada. Então, esse é o primeiro aspecto que Kardec nos convida à reflexão, é que a prioridade, a ideia para os espíritos superiores é mais importante do que a forma, visto que não afeta o conteúdo. Um segundo ponto é a dificuldade de adaptação, da adaptação à linguagem humana. Quando eles precisam utilizar a nossa linguagem, eles encontram essas barreiras que nós mencionamos e que eles estão acostumados, vamos dizer, de estar livre dessas amarras, dessas limitações. Então, imaginemos um gênio que precisa expressar o seu pensamento e as limitações que ele encontra quanto, por exemplo, à velocidade e a clareza de vocabulário da linguagem humana para aquilo que ele apreende do ponto de vista da sua genialidade. E normalmente o que os gênios fazem, e eu cito muito a questão da música porque eu estudei piano, em que a gente vê, por exemplo, um compositor como Beethoven, que ele, em transmissão e evolução da sua composição musical, ele foi encontrando formas e rompendo barreiras do ponto de vista de estilo, de harmonia, criando novas concepções e que com isso fez ele ser reconhecido como um compositor. Aliás, talvez seja o único que viveu três escolas musicais na sua vida, vamos dizer assim. A escola clássica, como nós a compreendemos, apesar que em português nós utilizamos muito música clássica como sinônimo de música erudita, mas também música clássica corresponde a um período da história da música, que é o período, por exemplo, representado, que é muito conhecido por Mozart. Então, Beethoven nasce num período em que a música erudita estava vivendo o classicismo musical, com técnicas, estilos, várias características que compõem e propõem essa música. E Beethoven começa dessa forma e depois, principalmente pelas suas sonatas, vamos vendo a sua transformação e a modificação de modelos em que ele faz uma transição musical e ele vai terminar a sua existência compondo no romantismo. Então ele tem um período clássico, um período de transição clássico-romântico e um período romântico, do qual ele foi um dos gênios que faz essa transição. Então, logicamente, não com a intenção simplesmente de modificar, mas de encontrar maneiras ou formas mais justas àquilo que ele conseguia perceber. Em especial ele, que teve o problema da surdez gradativa a partir dos 30 anos, ele morre com pouco mais de 50 anos, em que as grandes obras geniais dele, praticamente ele quase não escutou nenhuma nota do ponto de vista físico, porque foram composições em completa surdez, como, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, que é a mais conhecida e considerada uma obra incomparável de genialidade. Então ele faz toda uma transição para encontrar formas mais adequadas de expressão à sua genialidade. Um terceiro aspecto importante é a ortografia como um detalhe secundário. Do ponto de vista espiritual, os erros ortográficos não diminuem em nada o valor da mensagem, a importância da mensagem transmitida. Isso é considerado uma crítica superficial, porque a pessoa sabe que mesmo as pessoas mais letradas, os mais belos poemas ou poetas cometeram erros e que eles trabalhavam, reviam, tinham dias, meses de trabalho sobre a expressão da sua obra. Imagine uma obra que é psicografada em algumas horas, sem qualquer preparação prévia. Então, isso é uma característica que efetivamente, para aqueles que estão interessados em compreender a realidade espiritual, sabe que isso, inclusive, além de não ser um aspecto relevante, por isso ser considerado uma crítica superficial, ela nos distrai daquilo que realmente importa e que poderia ser feito a correção
a partir do que realmente define a essência, o valor, né, e o impacto, né, a relevância daquele conteúdo, daquela mensagem. Um quarto e último aspecto que Kardec coloca é a habilidade dos espíritos em adaptar-se quanto necessário. Essa é uma prova muito interessante, porque quando se trata de psicografias que são poesias, em especial, os espíritos fazem um esforço muito grande, eles têm toda uma dedicação para a superação desses obstáculos e eles expressam com perfeição técnica, inclusive que o médium não possui. Isso é só a gente se lembrar das obras que o Chico psicografou de poetas. A mais importante, que foi em 1932, a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, que foi analisada por vários críticos e uma quantidade gigante de poetas, todos conhecidos. As análises foram levadas a efeito por membros da Academia Brasileira de Letras e grandes escritores da época, e que todos admitiram na obra mediúnica de Chico Xavier uma ortografia impecável. Segundo, e mais importante do que a ortografia, uma fidelidade ao estilo dos poetas. Ainda que eles não pudessem, é claro, dizer são os espíritos desses poetas que escreveram, mas analisando mensagens, poemas de Olavo Bilac, Castro Alves, Gonçalves Dias, entre outras preciosidades da literatura brasileira, perceberam que o estilo, né, a perfeição estilística estava ali presente, com um acréscimo, né, de um conteúdo profundo, né, ampliando o impacto da sua perfeição formal. Um outro aspecto foi o reconhecimento crítico com relação à origem, à qualidade e o estilo, que foi feito por todos aqueles que tiveram a oportunidade de analisar. Só para nós termos ideia, aqueles que gostam de literatura, nós tivemos escritores como o da envergadura de Manuel Bandeira, Rodrigues de Abreu, Amaral Ornélias, Rodolfo Garcia, Agripino Griego, que ajudaram, inclusive com suas análises, a consolidar a reputação do Parnaso de Além Túmulo como uma obra literária única e digna de estudo, independentemente das questões que também eles participaram do debate, da autenticidade da autoria, né? Então nós temos uma demonstração através da obra, que não veio só através de Chico Xavier, né? Mas que trouxeram análises extremamente importantes, comprovando o que Kardec colocou no item 14 da introdução do Livro dos Espíritos, que a questão ortográfica para os espíritos superiores ela é de menor importância, visto que, inclusive, a mudança da língua. A língua é viva e logicamente, eles têm inúmeras barreiras a vencer, e a questão mais importante para eles é do conteúdo da forma, mas que, quando necessário, logicamente, eles se dedicam à superação desses obstáculos, como foram, por exemplo, a análise de todos esses grandes autores da época e que fizeram, poderíamos dizer, contribuíram de maneira muito importante em reconhecimento ao que o próprio Kardec colocou, que poderíamos dizer de 4 aspectos: credibilidade literária, a divulgação da obra por causa da consistência do seu conteúdo, a conexão entre espiritualidade e literatura, porque permitiu haver que, mesmo dessa origem que precisa ser compreendida e analisada, ela é de qualidade literária e, por isso, adquiriu, por último, a questão do respeito acadêmico. Então, esse item 14, ainda que breve, ele é muito importante para que, diante de uma prática mediúnica em que tenhamos as mensagens, logicamente é importante a questão da preparação do médium, da correção quanto à forma, mas o principal estudo e análise
e atenção que devemos ter, como reforça Kardec, é essencialmente ao seu conteúdo, até porque esse é o objetivo dos espíritos superiores, segundo eles mesmos, que tem uma finalidade de promover a confiança e o desenvolvimento da humanidade sob o ponto de vista da imortalidade, dando à humanidade uma percepção mais ampla das suas próprias experiências. Esse foi o nosso conteúdo dessa semana. Espero que tenha despertado o interesse de vocês e esteja despertando, né, o interesse de vocês pela obra O Livro dos Espíritos. Muito boa noite e muito obrigado.